Bem-vindos a mais um episódio de Rede 360, assuntos que conectam o MS. Eu sou Ulisses Serra e hoje a gente vai falar de um assunto que dá para sentir na pele: mudanças climáticas. O que está acontecendo? São chuvas mais fortes, estiagens maiores, um frio fora de época. Por que tudo isso está acontecendo e como o nosso estado está se preparando para esse impacto? Antes de começar o assunto, eu gosto de agradecer aos nossos patrocinadores que fazem a diferença no nosso projeto. PDM Digital, o seu meio de pagamento que valoriza, e o Pátio, o shopping do centro. Nosso muito obrigado. Para dar continuidade, eu gosto de começar os nossos episódios sempre com a definição básica da Rê, a nossa inteligência artificial. Rê, faz um favor para a gente. Explica o que são mudanças climáticas e como nos afeta hoje em dia aqui no MS. Olá, Ulisses! Mudanças climáticas são alterações no clima da Terra causadas principalmente pela ação humana, como o desmatamento e a poluição. No Mato Grosso do Sul, isso pode trazer mais secas, queimadas no Pantanal e até prejuízos para a agricultura e para o turismo. É um assunto que afeta todo mundo. Realmente. Não tem como. Afeta todos nós. E é sobre isso que a gente vai falar hoje com os nossos entrevistados. E para falar desse assunto, nosso primeiro entrevistado de hoje é o professor Ademir. Tudo bom, professor? Bom dia, Ulisses. Prazer conversar com vocês. Obrigado por aceitar esse convite. Não é nada. Professor, eu gosto de começar lendo um pouquinho do currículo do nosso entrevistado. Então, Ademir Kleber Morbeck de Oliveira, certo? Formado em Biologia pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Tem mestrado em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade de São Carlos. E também doutorado em Ciências pela Universidade de São Carlos. O senhor é professor do programa de pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional aqui na Anhanguera Uniderp, correto? Corretíssimo. Nossa, é muito extenso, sabe o que está falando, é por isso que a gente chamou o senhor para conversar sobre esse assunto que todo mundo está ouvindo, a gente está sentindo na pele, que é a mudanças climáticas que a gente está passando no mundo inteiro e aqui também no Mato Grosso do Sul. Para começar, o que é esse aquecimento global? O que são essas mudanças climáticas? Você falou o termo correto, mudanças climáticas, porque quando a gente fala de mudanças climáticas, eu estou falando que o clima ele está ficando mais instável. Então, em alguns locais a gente está tendo mais calor, em outros locais a gente está tendo mais frio. Então, a gente está entrando agora na fase da imprevisibilidade climática. A gente não tem muita certeza do que vai acontecer. A única coisa que a gente tem certeza é que realmente o clima no mundo ele está passando por transformações. E como que a gente percebe isso? De uma maneira bem simples, né? Em 2023, 2024, o que a gente estava tendo aqui no estado e na Amazônia? Seca, né? O Pantanal secou, pegou fogo, a Amazônia secou, os rios abaixaram. E esse processo não é um processo rotineiro, não é um processo normal. Ele é simplesmente reflexo dessas mudanças que estão acontecendo no mundo. Hoje, o que a gente tem hoje? Hoje, por exemplo, na Europa, a gente tem um clima extremamente seco em alguns países do Mediterrâneo, como a Espanha, como a Itália. Está muito quente, acima do normal. E um calor muito precoce, né? Porque o verão lá acabou de começar. E o nosso inverno aqui, na região sul, a gente está tendo uma temperatura extremamente baixa. Que não era comum. Que não é tão comum. Já aconteceu no passado? Já. Vai acontecer no futuro? Sim. Mas as mudanças climáticas são isso, são eventos climáticos extremos, muito mais comuns, muito mais frequentes, e as populações não estão preparadas. Isso vai afetar diretamente a todos nós. Então, antigamente, a gente pode ter passado por algumas situações dessa, de extrema seca, um frio muito forte, chuvas, né, fora do comum, mas era mais pontuado. A gente consegue ver hoje que é com mais frequência, e a gente está, igual o senhor falou, cada vez mais com essa imprevisibilidade climática. Isso afeta muito a gente, não só a falta de ar-condicionado, a chuva extrema, mas afeta a colheita, afeta a economia, afeta toda a nossa vida no geral. E a gente tem que começar a olhar para isso com mais seriedade, não é? Com certeza, todo mundo deve lembrar que há bem pouco tempo atrás a gente teve um impacto para quem usa azeite de oliva, né? O azeite de oliva ficou muito caro. A gente sentiu isso mesmo. Todo mundo que gosta de azeite de oliva percebeu que o preço aumentou. Mas por que o preço do azeite de oliva aumentou? Tem a ver com mudança climática? Sim, porque teve uma seca muito mais extrema na Espanha. Diminuiu a produtividade em mais ou menos 50%. A consequência disso é que os preços do azeite de oliva subiram. Então, várias coisas que a gente não consegue perceber no primeiro momento, elas estão muito ligadas com a questão ambiental, com a questão climática. E a questão climática ela afeta realmente muito fortemente a questão
de água, e a água afeta a agricultura, afeta a pecuária, que muitas vezes vai afetar o preço do azeite, o preço do leite ou o preço de outros alimentos que a gente consome. Entendi. E por que a gente está vendo isso com mais frequência agora? O que levou essas mudanças climáticas? Foi algo que nós fizemos ou é comum da Terra, do todo, de tempo em tempo ficar mais frio, ficar mais quente? Você acha que isso é comum ou foi algo que nós fizemos? Olha, se a gente for fazer uma viagem assim, né? O planeta Terra já passou por vários momentos de mudanças de temperatura. Então, por exemplo, o ser humano, alguns milhares de anos atrás, estava enfrentando uns invernos muito mais rigorosos, era muito mais frio, que a gente chama lá a Era do Gelo, né? Que a gente assiste às vezes na televisão, aqueles desenhos animados, a Era do Gelo. Não, realmente existia uma Era do Gelo, era muito mais frio, e o ser humano tinha condições muito mais, digamos assim, difíceis de sobrevivência. Isso é normal. O que está acontecendo agora, né, no período que o ser humano já se estabeleceu e teve uma atividade industrial muito mais intensa, é que a gente está mudando algumas características do próprio planeta Terra, né? Então, a gente precisa do planeta para sobreviver. Então, a gente desmata para plantar, para colher alimentos, a gente utiliza recursos minerais, a gente utiliza água. Tudo isso leva aos benefícios que a gente tanto gosta, né? Então, eu gosto do meu carro, eu gosto da minha casa, eu gosto do meu ar-condicionado. Só que a população humana, ela continua crescendo. E esse crescimento significa que cada vez a gente precisa mais de recursos naturais. Então a gente desmata mais. Então a gente vive aqui em Mato Grosso do Sul, né, num bioma que é o Cerrado. A maior parte do Cerrado já foi desmatada, exatamente porque a gente tem a produção de soja, a produção de milho, a produção de carne que a gente utiliza. Isso faz o estado de Mato Grosso do Sul ser bastante rico. Por outro lado, o Cerrado é um dos locais que abastecem grandes bacias hidrográficas. Então quanto mais a gente desmata, quanto mais a gente modifica ele, mais a gente ameaça o abastecimento hídrico, é uma consequência. Mas o principal é que, além de desmatar, a gente utiliza petróleo. E o petróleo é basicamente um produto, né, uma matéria orgânica que não foi decomposta, né? Uhum. E essa matéria orgânica, que são animais que morreram, plantas que morreram, quando a gente queima na forma de gasolina, óleo diesel, ela libera uma série de gases, né? E alguns desses gases, eles afetam a composição da atmosfera. Ou seja, tentando ser bem simples, essa mudança da composição atmosférica é que vai fazendo com que a temperatura do planeta, as condições atmosféricas do planeta se modifiquem. Entendi. Consequentemente, a gente tem essa questão. A gente fala muito de aumento de temperatura, mas como eu falei, não é só o aumento de temperatura, pode ter mais frio, pode ter mais calor, mas a gente modifica o clima como um todo. E como a gente continua basicamente dependendo do diesel e do petróleo, a gente continua liberando gases para a atmosfera, e esses gases para a atmosfera, eles vão continuar alterando as condições climáticas. Isso já aconteceu no passado? Já. O único problema é que no passado a gente não tinha muita gente plantando, desmatando e colhendo. Consequentemente, tudo isso que a gente está fazendo agora, aliado à poluição que a gente libera, está causando as mudanças climáticas, de uma maneira simples. E o senhor pensa, então, que é algo que a gente fez, que está acontecendo agora, mas e no futuro? A gente consegue reverter isso? Tem um caminho, como humanidade, nós aqui no Mato Grosso do Sul, tem algo que a gente pode fazer para reverter isso? Ou você acha que já passou e a gente está numa situação mais de mitigar os problemas que vêm pela frente? A gente tem que mitigar. A gente vai ter que mitigar e depois reverter. O nosso grande problema é que a gente vive numa sociedade movida a petróleo. E o petróleo é um dos responsáveis pelas mudanças climáticas que a gente está sentindo na pele. E essa mudança que a gente observou no Pantanal, na Amazônia, ou no Rio Grande do Sul, que choveu muito mais do que o normal. Quando choveu muito mais do que o normal há décadas passadas, você não tinha tanta gente, você tinha vegetação, agora não, agora o efeito foi trágico, né, cara? Mas como que a gente vai resolver isso se o mundo é movido basicamente a petróleo? A gente tem energia eólica? Temos energia hídrica? Temos energias alternativas? Temos, mas basicamente as pessoas são ainda, toda a economia é baseada no petróleo. Sim. Então a gente continua buscando petróleo.
Quando o Brasil descobre um novo campo petrolífero, todo mundo fica feliz. O Brasil vai crescer, o Brasil vai ganhar dinheiro, o Brasil vai participar da OPEP e vamos explorar. Mas a exploração significa que você está liberando mais gases que vão continuar alterando o clima como um todo. E como cada vez mais a população cresce, cada vez mais a gente busca recursos, e esses recursos incluem o petróleo, a gente vai continuar mudando o clima. E esses eventos climáticos extremos, esses eventos aleatórios que a gente não espera, eles vão se tornar cada vez mais constantes. Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente está falando de uma mudança cada vez mais imprevisível, mais extrema e acontecendo em curto espaço de tempo. Então, o senhor pensa que, assim, num futuro cada vez mais próximo, a gente vai ter que começar a se acostumar com isso. Quais são, o senhor acha, as mudanças climáticas mais que a gente pode sentir na pele aqui no nosso estado? A estiagem foi uma delas que o senhor falou. Mas a estiagem é a principal. A gente tem um clima, a gente vive numa área de cerrado, né, que tem basicamente, né, um período de seca e um período de chuvas. Esse ano, para quem é realmente campograndense, que mora aqui há décadas, eu já moro em Campo Grande há décadas, né? Eu não me lembro de ter chegado em junho, julho, com tanta umidade no solo. Isso não é normal, porque normalmente a gente pega a seca que começa, vamos dizer assim, em março, abril já está seco, maio, junho é seco, e depois já começa a chover. Mas esse ano não, esse ano está chovendo agora, em final de junho, início de julho. Mas isso significa o quê? Que a gente vai ter seca ou que vai ter mais chuva? Não, a gente não sabe. O nosso principal problema é a imprevisibilidade climática e principalmente a questão de precipitação. Essa precipitação, ela afeta não só Mato Grosso do Sul, mas afeta outros estados do Brasil. Para quem tem um pouquinho de memória, deve lembrar que alguns poucos anos atrás, São Paulo, o estado de São Paulo, passou por uma seca crítica. Faltou no abastecimento de água e de energia, né? Estava faltando água, estavam pegando água do rio Tietê, do rio Pinheiros, que são muito poluídos porque não tinha água. Os reservatórios simplesmente estavam secando, ou alguns secaram, mas basicamente por falta de chuva. Agora não, agora está normal. Mas quando que vai vir o próximo evento extremo? Quando vai ter de novo a falta de chuva e vão secar os córregos, os rios, as nascentes, o nosso reservatório? Isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. Vai acontecer quando? Daqui 1 ano, 2 anos? A gente não sabe. O problema é que nós não estamos preparados para as mudanças que estão acontecendo. O poder público não está preparado. A gente está pensando que tudo pode ser adaptado, que a gente pode ter, de repente, um período não tão seco, vai ter chuva, que os nossos rios não vão perder volume hídrico. Mas a gente viu no Pantanal, viu em São Paulo, viu na Amazônia isso acontecendo. O Rio Paraguai, acho que ano passado, chegou num nível não visto há décadas, né? Muito baixo. Isso afeta tudo, a população ribeirinha, o escoamento de minério ali da região, e isso a gente conseguiu sentir em vários outros pontos do estado. Quando a gente fala de mudança climática, é algo que afeta o mundo inteiro, então é complicado a gente pensar em resolver algo só aqui no estado quando afeta o mundo inteiro. Mas o senhor pensa que tem algo que o nosso estado pode fazer para tentar mitigar isso? Tem algo que o pessoal de casa que está assistindo pode tentar colaborar, falar, nossa, isso me assusta, como que eu, sozinho na minha casa, ou eu e minha família, podemos talvez fazer a nossa parte? Pessoalmente, a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha. Eu faço meu trabalho de formiguinha. Eu, na frente da minha casa, eu plantei árvores, né, porque é uma coisa que todo mundo tem que se preocupar. Quanto maior a arborização, menor o impacto dessa variação de temperatura. É mais agradável, é muito mais agradável ficar embaixo de uma sombra de uma árvore do que ao sol. Então, eu plantei árvores. Eu não cimentei todo o meu quintal. Eu deixei uma parte do meu quintal com grama, justamente para ter a absorção de água lá quando chover. Eu faço a minha liberação de lixo compartimentalizada. Esse lixo aqui é orgânico, vai para um lado, esse aqui é o reciclável, vai para o outro lado. Então, todas as pessoas podem fazer isso. Eu também posso evitar de ficar andando à toa de carro. Tudo bem, não vou falar para todo mundo andar de ônibus, porque ônibus às vezes é meio complicado, né? Mas você tem que... 2 pessoas estão indo para o mesmo lugar com carros separados. Não, vai no mesmo carro. Tudo isso... Dividir a carona, né? Exatamente, vão a carona amiga. Tudo isso ajuda o ambiente, tudo isso ajuda a natureza. Mas
o principal é, a gente tem que ter consciência e cobrar dos nossos governantes que tais ações sejam feitas. Eu vejo aqui em Campo Grande um exemplo clássico, você pega um terreno, esse terreno você transforma em 2 e constrói uma casinha de um lado, uma casinha do outro, e a casinha praticamente não tem área permeável, onde que a chuva pode infiltrar para recarregar o nosso lençol freático. A gente devia ter muito mais parques, a gente devia ter muito mais áreas verdes, porque basicamente é onde você vai ter a temperatura sendo amenizada, onde você vai ter infiltração de água. E Curitiba é um exemplo disso, para quem conhece Curitiba. Eu ia falar, tem algumas cidades que já fazem alguns projetos, tomam algumas ações para melhorar a temperatura, para melhorar esse escoamento de água. Tem algumas coisas que já dá para ser feita. Sim, você tem muitos locais no Brasil que já fazem isso. Mas a maior parte não faz. Por quê? Porque isso significa abrir mão, por exemplo, do imposto, né? Eu tenho uma região muito bonita, essa região é muito bonita, eu vou transformar num parque, vou transformar de repente num grande condomínio. Não, eu transformo num grande condomínio, porque aí eu vou ter arrecadação de impostos, de IPTU, eu vou ter a economia girando. Concordo plenamente, mas isso também significa que você vai ter uma cidade mais quente, vai ter uma cidade mais impermeabilizada, mais seca, menos agradável para as pessoas. E... não querendo falar, Campo Grande, por exemplo, ela tem um processo agora de verticalização, porque você pega grandes áreas, constrói condomínios, isso é maravilhoso, beleza, mas em compensação você tem muito mais carro em ruas que não são adaptadas para isso, você tem um trânsito muito mais travado, dependendo da região onde você mora, se você for sair de casa às 7, você gasta 10, 15 minutos para andar poucas quadras, porque simplesmente o trânsito não flui. Por quê? Porque isso não foi planejado. Então, planejamento e consciência seriam as saídas que a gente tem para esse nosso futuro, que nesse momento está parecendo um pouco complicado, né? Porque cada vez está apertando mais, a gente está sentindo mais na pele. Mas a gente vê cases que dão certo, né? De melhoria para, pelo menos, mitigar esses grandes efeitos climáticos, né? Então, eu acho que a gente está falando aqui, pessoal de casa, isso existe, já não tem mais como correr, já é uma realidade do dia a dia, a gente sente na pele, como eu falei, muito quente, muita chuva, um frio fora de época, mas a gente tem o que fazer também, né, professor? A gente tem a nossa parte, como o senhor falou, de formiguinha para tentar proteger esse futuro, se não para a gente, para as próximas gerações. Sim, a gente tem que fazer a nossa parte individual. Não adianta só falar, é a geração do futuro, são as crianças que vão fazer isso. Não, nós adultos temos que fazer isso, nós adultos temos que dar o exemplo para as crianças. O exemplo mais simples, não jogar lixo pela janela do carro, que eu vejo tanto, é tão comum no trânsito, né? Não, isso vai sujar o chão, essa sujeira depois ela vai ser levada pela chuva, vai cair nos esgotos, no sistema de esgoto, vai cair no córrego, o nosso córrego vai ficar poluído, vai ser menos um recurso hídrico de qualidade. Então, nós podemos fazer a nossa parte, mas a gente tem que cobrar do governo, que ele tenha, por exemplo, um sistema de tratamento de esgoto eficiente, que a gente não tenha lixão, que a gente não desmate, que a gente tenha mais praças, que a gente proteja as nossas nascentes. Então, é tudo uma troca. Eu tenho que fazer a minha parte e tenho que cobrar dos nossos políticos fazerem outra parte. E não adianta a gente falar, não vai acontecer, não está acontecendo. Não, está acontecendo. Se você não acredita, beleza. Se você não acredita em aquecimento, se você não acredita em mudanças climáticas, beleza. Mas isso não vai mudar a natureza. Porque a natureza, ela é independente da ideologia. Se a ideologia é uma, é outra, a natureza não está nem aí. A natureza vai continuar agindo. E se a gente está poluindo, isso é ruim para a natureza. A natureza ela vai responder com uma determinada consequência. E essa consequência são essas mudanças climáticas. Então, acreditando ou não acreditando nas mudanças climáticas, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que se preocupar com poluição, com esgoto, com lixão, a gente tem que se preocupar com qualidade de vida nas cidades, e tudo isso vai significar que a gente tem que agir em conjunto. Porque senão, o que a gente vai deixar para os nossos filhos? Um mundo mais quente, mais poluído, mais seco? A gente vai ficar vendo e sentindo o calor, a fumaça das queimadas e achando isso normal? Não. Realmente já não é mais o futuro, né? Eu lembro na última queimada que teve no Pantanal aqui, a fumaça pegou o estado inteiro, aquela poluição foi horrível. Eu acho que todo mundo que está acompanhando a gente sentiu isso. Então é algo que já é presente, não é o futuro, ele já está aqui. Mas o senhor tem razão, a gente tem que começar a trabalhar isso, mitigar o que está acontecendo agora e se preparar para melhorar o futuro. O senhor tem mais alguma coisa que gostaria de falar para a gente sobre o assunto, para as pessoas que nunca tinham ouvido falar, ou ouviram falar, mas não sabiam muito bem, e agora entendem um pouquinho mais o que são as mudanças climáticas?
Olha, as mudanças climáticas estão acontecendo. Elas vão afetar as pessoas gostando ou não gostando, as pessoas aceitando ou não aceitando. O que a gente tem que fazer é realmente pensar na nossa casa, pensar no nosso bairro, pensar na nossa cidade, pensar no nosso estado. É fazer um trabalho que envolva a nossa própria família. Ou seja, vamos tentar fazer o mais básico, vamos plantar se é possível, vamos plantar uma árvore na frente da nossa casa, vamos ter um jardim dentro de casa, vamos ter verde, porque o verde é fundamental para você minorar essas mudanças climáticas. No nosso bairro é arborizado, nosso bairro tem praças, ou seja, nosso bairro tem qualidade de vida para aquela população e depois a gente passa para a nossa cidade ou para as regiões da cidade. Ou seja, vamos cobrar do nosso prefeito, vamos cobrar dos nossos vereadores arborização, vamos cobrar que esses nossos córregos em Campo Grande sejam despoluídos, que você não tenha esgoto sendo jogado, que esses córregos não sejam feios, fedidos e degradados. E, claro, isso vai melhorar muito, e depois vamos cobrar do nosso governador, mais áreas verdes, mais preservação, e a gente sabe que o nosso governo de estado, ele tem várias ações que levam para essa preocupação ambiental, e a gente tem que cobrar mais esse tipo de ação, porque os problemas ambientais vão continuar acontecendo, só que o estado, o município e a gente tem que estar mais bem preparados, e a gente não está bem preparado. É por isso que acontece tragédias, seja no Rio Grande do Sul, seja no Pantanal, seja no São Paulo. A gente vai ficar esperando o quê? A próxima tragédia ambiental? Não, a gente tem que ser mais proativo, se preparar para o que está vindo. Faz todo sentido. Se cada um fizer a sua parte, seja no âmbito pessoal, local, municipal, estadual ou mundial, mas a gente tem que trabalhar em conjunto e entender que essa terra que a gente vive é de todo mundo. Você pode ter a sua casa, o seu quadrado, mas a gente divide o mesmo ar, a gente divide os mesmos recursos. Se a gente não trabalhar com uma sociedade única, vai ser sempre complicado, não é mesmo? Concordo plenamente. Professor, muito obrigado. Eu acho que a gente aprendeu muito hoje com o senhor. Um assunto que não é tão simples e muita gente acaba se confundindo. Tem muita informação diversa por aí na internet, né? Tem muita gente falando, mas é algo que não tem como questionar. Está acontecendo, é uma realidade. E o senhor pontuou muito bem. A gente tem que achar um caminho para poder viver nesse novo mundo. Então é isso, eu quero te agradecer, muito obrigado, pra gente foi muito esclarecedor e se a gente for tocar no assunto de novo, eu faço questão de convidar o senhor. Eu que agradeço a oportunidade, Ulisses, é sempre um prazer conversar, é sempre um prazer falar sobre essas questões ambientais e como minha última dica para as pessoas, por favor, não acreditem em tudo que sai na internet, por favor. Na internet existem informações corretas e existe muito fake news. Você sempre tem que pesquisar diferentes fontes. Não acredite em tudo, porque se você acreditar logo de cara na primeira informação que você for ver, se você for escutar, se você for ler, você está muito sujeito a ser enganado. E não seja enganado. Seja uma pessoa consciente, seja uma pessoa que busque sempre a verdade. Perfeito, é exatamente o que a gente fala aqui. A gente tenta trazer pontos de vista diferentes para a pessoa de casa poder tirar a sua própria conclusão. Muito obrigado, professor. Obrigado a você. E agora voltamos com o nosso segundo entrevistado, Jaime Verruc. Tudo bom, Jaime? Tudo bem, tudo ótimo. Prazer estar aqui com você, Ulisses. Prazer é todo meu. Obrigado por aceitar esse convite. Gosto de sempre começar lendo o currículo do nosso entrevistado. Então, Jaime Elias Verruc é o nosso secretário de Estado, atual secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, lá na Semadesc. É economista mestre em Economia Rural pela Universidade do Rio Grande do Sul, doutor em Desenvolvimento e Planejamento Territorial pela UCM, que é a Universidade Complutense de Madrid, e foi diretor corporativo do sistema FIEMES, responsável pela gestão estratégica do SESI, SENAI, IEL e a própria FIEMES, certo? Certíssimo. Então, começa explicando para a gente, o pessoal de casa que está nos assistindo, qual é o trabalho da Semadesc, a secretaria? Bom, acho que a gente começando, a Semadesc, inclusive, ela tem uma característica muito diferente. Nós não temos outra estrutura dessa em algum outro lugar do país. Aqui a gente tomou uma decisão de olhar desenvolvimento sustentável. Então, a Semadesc, ela é a secretaria do Estado que cuida de agricultura familiar, ela é responsável pela área do meio ambiente, indústria, comércio, ciência, tecnologia e inovação, e também a Secretaria do Trabalho, responsável pela área da qualificação. Então, é uma das maiores estruturas que tem no Estado, sob o ponto de vista de número de competências estabelecidas, mas ela tem uma lógica. Às vezes as pessoas eles ficam assim, mas isso não é muito grande, é fácil de administrar? Dá muito trabalho, mas, na verdade, é um pouco dessa lógica de a gente olhar
o desenvolvimento junto com o meio ambiente. A gente não olha isso como alguma coisa antagônica, quer dizer, você não pode crescer para preservar. Nós sempre crescer junto. Crescer junto, você tem que ter uma série de medidas. Então, a secretaria é bastante ampla, né, tem uma série de vinculadas, mas o propósito foi muito esse, olhar o desenvolvimento do Estado, olhar o longo prazo do Estado, trazendo o crescimento e também trazendo a sustentabilidade e a preservação ambiental. Isso foi algo que foi implementado pela essa nova gestão do governador? Não, na verdade, ela iniciou. Eu sou um decano, na verdade, no governo. Você já estava no governo passado? Eu estou há 10 anos no governo. Eu entrei junto com o atual governador Eduardo Rido como secretário do Reinaldo e já estou há 10 anos nessa pasta. Então, ela começou um pouquinho mais modesta lá no governo do Reinaldo e ela foi crescendo ao longo desse período com outras competências sendo, incluindo ciência e tecnologia. Agora, no governo Eduardo Rido, foi incluída a questão do trabalho e qualificação, que o governador falava, olha, se você está cuidando de toda a parte de desenvolvimento, a mão de obra também. Então, saiu lá da assistência social e toda a qualificação veio, e sempre esse olhar que a gente olha o meio ambiente como um grande ativo ambiental. A gente acha que o Estado tem esse grande ativo, que isso pode melhorar mercado, oportunidades. Então, foi por isso que se juntou. E funciona muito bem. Nós temos aí... Não, faz muito sentido o senhor explicando aqui essa sincronia dessas funções para o desenvolvimento do Estado e não deixar o meio ambiente de lado, faz todo sentido. E eu acho que tinha que ser replicado em outros estados também, faz todo sentido. Com certeza, eu acho que tem alguns estados, São Paulo iniciou alguma coisa, então tem algumas iniciativas ainda não tão robustas, mas os outros também já estão trabalhando nesse caminho. Perfeito, secretário. Então vamos lá, sobre as mudanças climáticas, como que o nosso governo, como que o Mato Grosso do Sul enxerga isso e quais são os projetos que a gente está fazendo para se preparar, para estar sempre à frente, dentro do possível? Perfeito. E assim, Ulisses, as pessoas às vezes perguntam, a gente faz muita palestra macroeconômica de o que é mudança climática, tem alguns negacionismos sobre isso e tal, e aí as pessoas assim, elas começam a compreender quando você dá algum fato. Vou dar um exemplo. O grande incêndio florestal de 2020, no Pantanal, queimou 2.800.000 hectares. Foi grande, eu lembro. Assim, nós temos praticamente os volumes, então tivemos perda de biodiversidade, quer dizer, isso quer dizer o quê? Queimou árvores, queimou fauna, animais e tal. E as pessoas dizem assim, não, porque vocês não cuidaram? Não, incêndio. Se vocês pegarem hoje a Europa, está com 50 graus, está queimando a Turquia, está queimando... Então, esse é o processo. São eventos extremos, ocorre uma mudança. Por que acontece isso? Elevação da média de temperatura. Mato Grosso do Sul, no ano passado, foi um dos lugares no mundo que teve a maior elevação em termos de média. Nós subimos quase 4 graus. E aí as pessoas, agora eu estou lembrando realmente que lá em casa, meu pai falava, nunca teve uma situação dessa, todo mundo, aumento de consumo de energia. Então, mudança climática, o que é? Aumento da temperatura média mundial. E sempre, só tem um planeta, não tem outro. Então, não é Mato Grosso do Sul, mas o cara que está na Europa, está na África, da mesma forma. E aí, cada estado, cada país... E aí isso aí vem de novo, o que é o acordo do país? O acordo foi um monte de cara que se juntou, um monte de líder, e falou assim, vamos tentar resolver isso? E aí assim, mas como é que resolve? Eu vou te dar uma meta, você tem que reflorestar tanto, você tem que fazer isso. Então, esse foi o grande acordo. E cada um dos estados brasileiros, aí o caso do Mato Grosso do Sul, também falou, olha, nós temos que assumir algumas metas, nós também temos que olhar isso. Então, tem uma questão que é prevenção, quando a gente fala em desastre, quer dizer, conjunto de medidas para que a gente não tenha um aumento da temperatura média. Veja, Ulisses, assim, é importante falar isso para as pessoas. A gente está tentando no mundo inteiro, as pessoas estão trabalhando com isso, é que não chegue a 2 graus. 1,5 já chegou. Porque aí você, mas o que significa isso? Eu, para mim, na minha casa, não tem problema nenhum 2 graus. Se aqui é 25, muito mais que isso, vai para 27, mas o que muda é todo o clima do mundo. É chover no Rio Grande do Sul com desastre, que agora de coisa, cercas extremas em outro lugar, ventos extremos em um outro, mudança do clima, com 2 graus adicionais, determinadas culturas não podem mais ser produzidas naquela região. Aumento do nível do mar, né? Aumento do nível do mar, ritmo de chuva. Então, se aqui chove 1.700 milímetros, se chove 1.500, tem algumas coisas que já não funcionam. Então, isso é muito grave, as pessoas realmente têm que olhar para isso. E aí a gente traz para o Estado, quer dizer, a ideia de o que eu posso fazer? A ideia seria do indivíduo, seria perguntar para você, Ulisses, o que você vai fazer para isso? O que o Jaime vai fazer? Mas não, a gente tenta olhar isso para o Estado do Mato Grosso do Sul. Então, a mudança climática no Estado do Mato Grosso do Sul. Como é que o Estado se prepara para isso? Primeiro, nós temos uma lei estadual de mudança climática. Legal. Isso é importante, para que a gente faça um direcionamento. Nós temos um fórum estadual com participação da sociedade civil em relação às mudanças climáticas, que se discutem soluções para isso. E nós fizemos uma coisa que também não é fácil de explicar,
A gente colocou uma meta no Estado que em 2030 o Estado seria carbono neutro. Eu ia te perguntar sobre isso. Explica pra gente como Então, funciona. porque assim, da onde que vem esse aumento de temperatura? É exatamente do acúmulo dos gases de efeito estufa na atmosfera. Esse que é por isso que... Como é que ele é emitido? Toda vez que a gente liga um carro a diesel, nós Falta emitimos e tal. Quando liga uma indústria, faz emissão. Então, a ideia é que você tem que mudar a atividade econômica para efetivamente mudar essa possibilidade de não acumular os gases de efeito estufa. Então, o que o Mato Grosso do Sul se propõe? Vamos equilibrar isso? A gente não vai conseguir pegar aqui e fazer... Como é que esse ambiente aqui é carbono neutro? Às vezes você fala, não, mas já botei placa solar, mas tem a questão de coisa. Então você vai ter que buscar alguma alternativa. Comprar um crédito de carbono que é por alguém que está preservando. Uhum. Quem que emite crédito de carbono? Um produtor rural que tem reserva, ele vai emitir um crédito que você pode comprar para neutralizar aqui. Então isso parece complexo, mas a rigor nós queremos o seguinte, que diminua as emissões. E o estado de Mato Grosso tem uma característica muito boa. Energia nossa, toda energia renovável. De tudo que a gente produz no estado, praticamente 94% vem de água, hidrelétrica, é renovável, vem de biomassa, quer dizer, a gente queima biomassa para fazer isso, vem de solar. Então, assim, nós temos uma matriz muito positiva. A nossa agricultura, ela também é uma agricultura de baixo carbono, a gente chama agricultura de baixo carbono. Utilização de bioinsumos, integração de lavoura, pecuária e floresta. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é importante as pessoas entenderem. Assim, tem, no mercado de São Paulo tem uma carne do Mato Grosso do Sul escrito assim, carne de carbono neutro. Que diabo é isso, né? Um boi, quando ele está pastando, ele emite gás metano, que é o gás que mais afeta. Sim. Como é que você elimina isso? Não dá para você eliminar o boi, que nós precisamos da carne. Então você produz esse boi dentro de um sistema com árvores. Então você melhora a pastagem e tal. Então tudo que ele emite, as árvores absorvem na fotossíntese. Então sai uma carne de carbono neutro. E é mais ou menos isso. E aí é o cotidiano das pessoas também. Reciclagem de lixo, utilização, economia circular, produção de biometano através de resíduos. Então todo esse conjunto, que é o que o estado de Mato Grosso do Sul está fazendo em termos de política pública para se tornar um estado de carbono neutro. Então assim, isso tem que ser uma ação de todos no estado, mas tem que ser um orgulho para o estado. A gente quer falar, tá bom, legal, você chegou a isso, o que significa isso? Novos mercados para o nosso produto, preservação ambiental. Vou te dar um exemplo. O município de Bonito, que eu acho que é pela 20ª vez, o melhor lugar melhor atrativo de ecoturismo do mundo. Sim. Ele é carbono neutro. Né? Eu ia perguntar para o senhor justamente isso. É carbono neutro. Se destaca. E tem muita coisa para fazer. Só que hoje ele ainda, para ser carbono neutro, ele está comprando crédito. Certo. Mas ele tem que resolver a questão do lixo, que ainda nós temos problema. Temos que resolver a questão que a maioria das pessoas que vão Bonito ou vão de avião vão de carro. Então elas emitem também. Então tem todo um trabalho a ser feito para exatamente minimizar isso. Então o Estado está focando muito nisso. Restauração, reserva legal, junto ao produtor, e a gente conseguiu criar uma consciência coletiva. Acho que isso é importante. Hoje nós temos parceria com o Ministério Público, temos parceria com o Tribunal de Justiça, temos parceria com todos os produtores através da FamaSul, para exatamente ter essa consciência. E aí é importante a gente falar isso aqui. Agora a gente tem que conseguir levar isso para o cidadão comum, que as atitudes do dia dele ele começa a perceber e exigir isso do mercado. E é justamente isso que você mencionou, Bonito, e eu ia entrar nesse assunto. Bonito, quando a gente vai para lá, a gente nota que essa consciência do bonitense, de quem mora ali, de cuidar do lixo, porque está esperando o turismo, né? Exato. E realmente está na cidade, está com o bonitense, eles têm essa consciência e por isso que se destaca tanto no mundo inteiro. Você acha que a gente consegue, com essas medidas, com uma boa comunicação com a população, conscientizar o nosso estado no todo, não só o Bonito, mas o estado no todo, para ter esse orgulho que o senhor falou, porque eu me orgulho disso, mas muita gente precisa entender mais sobre o assunto. Tem esse trabalho educacional da população? Não, eu acho que ainda ele está deficiente, nós temos que ampliar isso, temos que ampliar. Porque veja o seguinte, o jovem, vamos pegar aí as pessoas que estão no ensino médio, elas têm uma excelente consciência ambiental. Mas nós temos que levar essa informação, porque eles nos cobram, falam, mas muitas vezes não têm a informação do que nós estamos fazendo, do que as pessoas estão fazendo. Então nós temos um trabalho junto à Secretaria de Educação Ambiental nas escolas públicas do Estado. É uma parceria da SEMADESC para levar toda essa discussão. E aí tem algumas outras discussões, rodovia, morte de animais, estrada viva, que nós temos que cuidar. Então, nós somos cobrados disso, mas ainda nós temos que avançar, dar mais escala para essa informação. Eu acho que esse é o trabalho. E talvez a mídia social, o podcast, para poder explicar um pouquinho mais do que nós estamos fazendo e também o que as pessoas podem nos cobrar e podem fazer também. Não, com certeza. É um trabalho do Estado como tudo, mas é um trabalho de formiguinha nosso com também certeza. Em casa. Se cada um fazer a sua parte também ajuda, né? Uhum. Secretário, deixa eu perguntar. A gente está, então, se preparando para ser um Estado carbono neutro, para a gente ser cada vez até mais competitivo também com essa economia.
Mas, enquanto a gente está nesse processo, como você mencionou, são várias frentes, tem algumas coisas que estão mais avançadas e algumas coisas que ainda estão no começo, mas enquanto isso, ano após ano, a gente vê algumas coisas acontecendo. Alguns anos menos, mas mais uma chuva muito forte ou uma seca muito grande. A gente também tem um plano para mitigar esses desastres ambientais? Perfeito. E veja, mitigação implica em custo, em gasto. Esse que é importante. Com certeza, nada é barato. Então, eu vou te dar um exemplo do que nós estamos fazendo no próprio Pantanal, depois de 2000, aprendemos muito em 2020, 2024. Primeiro, a gente aprendeu o seguinte, a coordenação de tudo isso. Nós precisamos do governo federal, precisamos das Forças Armadas, que nos ajudaram muito, mas precisamos fazer uma ação muito forte com aquele que vive lá no Pantanal. Então, hoje, nós temos todo um trabalho de capacitação dos produtores, nós estamos fazendo, junto com eles, os aceros, que na verdade são limpezas para que a gente não tenha o fogo. Estamos com base do Corpo de Bombeiros permanente, que nós não tínhamos, nós só tínhamos bases no período de incêndios florestais. Então nós estamos fazendo uma coisa assim que também não é fácil de explicar. A gente está queimando o Pantanal. Nós estamos botando fogo no Pantanal, agora. Aí o cara fala assim, explica pra gente, como assim? Que negócio é esse? Se chama exatamente a questão de queima prescrita. Porque eu já sei aonde eu tenho muito, a gente chama de biomassa, mas onde eu tenho muito mato seco, que é um barril de pólvora, a hora que agora secar em agosto e a hora que parar de chover, é ali que vai ter o fogo. Então eu tenho todo o satélite monitorando aonde eu tenho os principais barris de pólvora do Pantanal. Então o que a gente faz? A gente vai ali com o corpo de bombeiros, com o produtor, e a gente está colocando fogo no período de chuva para aquilo não seja exatamente uma ponta de se alastrar. Então a gente chama de queima prescrita. Nós identificamos via satélite, vamos até o produtor, conversamos, ele autoriza, vamos com o corpo de bombeiros e a gente coloca fogo ali. Até às vezes você vê na internet umas questões assim, que o pessoal usa isso para fulano, eu vi o fulano botando fogo, porque a gente literalmente faz, mas é todo monitorado e tal. Isso chama manejo integrado de fogo. Isso o homem pantaneiro fazia isso há 300 anos. Então é um manejo integrado de fogo. Então a gente vai tentar reduzir a capacidade, é como se eu tivesse alguma situação de incêndio, eu tenho que tirar aquilo que é que dá a explosão inflamável e tal. E ali a biomassa, a gente chama biomassa, mas é exatamente esse mato seco, essa grande biomassa. E veja, esse ano choveu muito. Então eu tenho uns locais que eu vou ter muita biomassa seca. Então a gente tem que fazer um trabalho tanto de acero como queima prescrita, controlada, obviamente, pelo órgão público. Não, muito interessante, não sabia sobre isso e faz todo sentido, a gente não pode deixar ali o pavio solto, exatamente, né? Senão vai pegar fogo. E sobre no período de chuva, quando pega muita chuva, eu sei que o estado ajuda, mas também vai muito dos municípios, mas a gente vê também alguns de alagamento, o pessoal sofrendo com isso. Temos algum plano de mitigação para isso? Primeiro é o seguinte, a gente tem hoje um sistema de monitoramento de nível dos rios. Então eu vou te dar um exemplo, se começar a chover aqui, o rio Aquidauana nasce em São Gabriel do Oeste, tá? Então ele começa ali. Então o Rio Coxim, que também coincidentemente da São Gabriel do Oeste, a gente tem um sistema de monitoramento de telemetria permanente. Então nós conseguimos pelo menos avisar hoje uma população, por exemplo, de Aquidauana, praticamente 8 a 10 horas antes de chegar esse volume de chuva lá que vai inundar os ribeirinhos e fazer a retirada. Então isso é a Defesa Civil. Nós temos sistema de monitoramento, comunicamos para exatamente fazer esse trabalho. E a tendência, obviamente, é que isso, aquilo que eu falei, dentro dessa seca extrema e de volume de água, nós tivemos esse ano, por exemplo, um grande volume de água no Paraguai, mas nem foi nada sob o ponto de vista de impacto. O que nós estamos fazendo agora com todos os municípios? Nós estamos fazendo um mapeamento de mudança climática. É o primeiro estado que está fazendo isso. Então nós queremos saber se ele tem sistema de prevenção, tem legislação, tem estrutura para atender isso, e aí tanto uma inundação como uma questão de incêndio, uma questão de seca, abastecimento de água. Então nós já fizemos, acho que em 45 municípios, nós vamos fazer nos 79. Então é o primeiro estado que vai ter isso todo mapeado, porque a gente precisa de coordenação. Na verdade, tudo isso que a gente está falando é compartilhamento e coordenação. O estado não faz sozinho, a gente precisa dos locais para ajudar. Então a gente está trabalho conjunto, né? Trabalho conjunto. População, município, estado. E aí por isso que nós precisamos tanto dessa coordenação. Hoje mesmo nós formamos, por exemplo, o pessoal fala assim, mas por que o bombeiro não foi, fulano que você tinha não foi lá para o Pantanal? Ele tem que ser preparado. Combater incêndio florestal é totalmente combater incêndio na área urbana, né, numa residência. Então hoje mesmo nós formamos, acho que mais de 100 bombeiros na especialidade de combate a incêndio florestal. E a gente usa muito também as estruturas. Muitos não sabem, o governo do estado, por exemplo, tem 2 aviões chamados Air Tractors de combate a incêndio florestal. Nós compramos esses aviões, que é para fazer aqueles que jogam água na coisa. Nós temos 2 aeronaves, muitas vezes não é suficiente, a gente tem que locar ainda outros. Então essa coordenação junto com os locais é fundamental. Mas isso é muito interessante saber que o nosso estado está olhando para o futuro, porque enquanto
a gente como planeta não melhorar essa situação, é meio inevitável. Essas mudanças climáticas, principalmente esses eventos inesperados de chuva demais ou seca demais, ele ainda está fora do nosso controle. O que a gente pode fazer é essa coordenação. Essa coordenação, é verdade. A gente tem, então, a ideia. Quais são os obstáculos que a Secretaria vê aonde a gente não consegue implementar isso ainda? Onde você vê? É da população? Ou tem gente indo contra a maré aí? Quais são os obstáculos? Você sempre tem um obstáculo daquele que é o negacionista, né? Uhum. Não dá para falar que o Pantanal queimou 2 milhões e 800 mil hectares e é sempre assim. Não foi sempre assim. O Pantanal sempre teve incêndio, mas não nessa proporção. Perfeito, então a gente não pode falar, não, mas o Pantanal sempre queima, mas não queima 2 milhões e 800 hectares. Então acho que sempre tem ainda uma fase do negacionismo da mudança, achando que é algum ciclo de longo prazo. Não, mas em 1941 aconteceu isso. Esse é o primeiro. Nós estamos num modelo diferente sobre o ponto de vista de clima no mundo. Isso é extremamente importante a gente considerar. E o outro, na verdade, eu acho que é muito mais essa capacidade, a resistência tem um problema de recurso, lembra que todo recurso é finito, né? Se nós pegarmos o custo que nós tivemos em 2024, nós, governo federal, foram mais de 500 milhões. Uhum. Então, você imagina isso, é um recurso que poderia ser aplicado em educação, saúde e tal, não do governo do estado, mas no conjunto, né? Foram meio milhão de reais aplicados somente para combater incêndio florestal, e mesmo assim ainda tivemos... Foi grande. Então, sempre a questão de recurso. Então, cada vez mais nós temos que colocar recurso da prevenção. E aí é mais difícil você envolver as pessoas na prevenção do que na ação. Porque a hora que está o desastre, as pessoas são voluntárias. Então, esse processo de convencimento que as ações preventivas, individuais, seja na área rural e tal, e que ela demanda custo, ela realmente, e normalmente a gente fala, ela não dá ganho político, né, a prevenção, dá depois, a hora que você vai lá e salva alguém, aí dá zero. Então, esse ainda é o grande desafio, essa coordenação e a capacidade de a gente efetivamente alocar recursos na prevenção e, obviamente, depois no combate, mas alocar o maior número de recursos, se for possível, na prevenção. Perfeito. Então é a preparação, é estar preparado. Entendi. E para quem está ouvindo em casa, achando fantástico como eu estou impressionado, tanto de coisas que eu não sabia, e o senhor trouxe aqui muita novidade. E eu quero fazer a minha parte. O dono de casa quer fazer a parte dela, o povo de Corumbá, o povo que está nos assistindo do estado inteiro, quer se preparar para a próxima estiagem, para a próxima grande chuva. O que a pessoa de casa pode fazer? Bom, eu acho que assim, tem algumas coisas básicas, né, que a gente tem que começar fazendo aquilo que está ao nosso alcance, quer dizer, a ideia que não gera custo. Então, eu acho que o primeiro trabalho é sempre a gente olhar para a questão chamada do lixo, do resíduo, né, que as pessoas falam. Então, a primeira coisa que você pode fazer, Campo Grande tem coleta seletiva, hoje a maioria das pessoas não faz coleta seletiva, lembrando que isso vai para um aterro, é custo, começa por aí. A questão de separar os orgânicos e tal, tudo isso assim, as pessoas às vezes não têm ideia da cadeia que isso tudo gera em termos de custo, e depois, na hora que alguém passar lá no aterro sanitário, lá perto do bairro, eu estou tentando lembrar o bairro ali na saída de Cidrolândia, vocês vão ali ver... no anel, vocês vão ver umas coisinhas assim para fora, queimando. Aquilo está comprometendo o clima, porque aquilo é metano. É o gás que sai do lixo. O gás do sai é queimado, e aquilo vai para a atmosfera. Hoje nós já temos um projeto para transformar aquilo em energia. Então isso é fundamental. Então quanto mais lixo eu coloco, mais aterro vai ter, mais emissões eu vou ter. Então parece uma coisa básica, mas é um ato simples que você faz. E a outra questão, eu acho que é as pessoas começarem a entender realmente e olhar para as localidades onde elas trabalham e moram, efetivamente qual é o nível de risco que tem ali. Isso que nós estamos começando a mapear no estado, para as pessoas entendam que nós temos muita gente na área de risco, ou por inundação, ou por seca, ou por incêndio, e aí isso é bastante complicado. E aí cabe ao poder público realmente ir fazendo um trabalho de mitigação e preparação. Trazer essa informação. É isso. E a gente poderia falar assim, toda vez que tiver uma oportunidade de plantar uma árvore, plante uma árvore, né? Boa. Que isso tiver uma oportunidade, planta. Tudo isso vai ajudar exatamente. Nós temos que plantar, o Brasil tem que plantar 12 milhões de hectares dentro da sua meta nacional. Então, cada um fazendo a sua parte, começa por aí. E a conscientização, acho que se cada pai, cada filho, na verdade, cobrar o seu pai, porque eu acho que vai ser inverso, porque eu entendo que hoje as crianças e adolescentes têm uma capacidade muito maior de nos questionar. Talvez não tenha informação, mas nos questionam sobre os bons atos de sustentabilidade. Não, muito interessante. O que a gente estava falando, gente, é um passo de formiguinha. Se cada um fazer sua parte, fica mais fácil, porque os projetos já estão em andamento. Me deixa muito orgulhoso mesmo de saber que o nosso estado é tão na vanguarda e está tão à frente pensando nesse futuro. Então, como o senhor falou,
É muita coisa até chegar no ideal, Não. né? A gente tem que ainda organizar muito. Isso leva tempo, isso leva dinheiro, recurso. Exatamente. Então, para a gente minimizar isso, é fazer a sua parte, é fazer a sua separação do lixo, plantar a sua árvore, né? Não calçar todo o fundo de casa, né? Impermeabilização, exatamente. Então, é muita coisa que você também pode fazer em casa e ajudar. Secretário, eu fiquei fascinado, já me falaram que o nosso tempo está quase acabando, mas é uma pena porque o nosso papo foi muito gostoso. Eu quero te deixar o convite aberto para voltar e falar de mais coisas que o Estado está fazendo. Vamos marcar uma outra entrevista, porque foi muito enriquecedor. Quer deixar um recadinho, falar de onde que o pessoal pode encontrar mais informação que a Secretaria faz? O tempo é seu. Legal, muito obrigado pelo convite. Bom falar desse tema. Esse tema é um tema. Eu já participei de 4, 5 COPs internacionais e nós vamos ter uma COP ano que vem aqui. A COP é essa. Belém, né? Não, o Brasil vai ter Belém. Mato Grosso do Sul. Nós vai receber no estado. Em março do ano que vem, nós vamos ter a COP das espécies ameaçadas. Então, vai vir 100 países ao Mato Grosso do Sul, a Campo Grande, discutir exatamente quais são as espécies que estão sendo ameaçadas, sob o ponto de vista monográfico, no mundo. E aí nós estamos falando de marítimo e tal, então é bacana. Conseguimos captar isso, concorremos com outras cidades, mas vir para Mato Grosso do Sul. São em torno de 6 mil pessoas, mais de 100 países participando. Então, isso é bacana, um pouco da referência já da sustentabilidade que o cara tem. Do que o Mato Grosso do Sul tem. E outra, assim, olha, quem quiser ter um pouco mais de informação, entra lá no site da Semadesc MS, tem muita informação, a gente tem muita coisa sobre produção, sustentabilidade, trabalho que nós estamos fazendo na região de Bonito, Pantanal, nós estamos fazendo um grande trabalho, ou lá no nosso Instagram também, que é o @semadescms, também de uma coisa que vocês podem acompanhar todas as nossas notícias, nossas andanças, e também nos questionar ali, perguntar. E nós participar, né? Participar. Cabe ao cidadão participar junto. E com certeza, a gente tem muito estudo lá disponível também, com muitas organizações que a gente faz o trabalho. Então, assim, olhar para perceber que Mato Grosso do Sul hoje, na questão da preservação ambiental e nas propostas de projetos, nós somos vanguarda no Brasil e em alguns casos no mundo. Parabéns, secretário, parabéns a todo o governo. É isso, gente. Mudanças climáticas, isso não é mais só uma coisa do passado, já está acontecendo e a gente tem que se preparar para o nosso futuro. A gente vive, eu gostei de ouvir uma vez, a gente vive de aluguel, porque aqui, na verdade, é nossos filhos, os nossos netos, das próximas gerações. Então vamos cuidar certinho, porque eles também merecem esse cuidado. Muito obrigado, secretário. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado, Ulisses. Encerramos mais um episódio de Rede 360 e conseguimos entender um pouco mais o que são as mudanças climáticas. Qual o trabalho que a gente pode fazer em casa, esse trabalho de formiguinha, e quais são as medidas que estão sendo tomadas aqui no nosso estado para a gente se prevenir. Para você que gostou e quer saber mais, estudar sobre esse assunto, eu vou pedir para Rê aquele resuminho. Rê, resume pra gente o papo de hoje. Certo, Ulisses. Pronto, transformei nosso papo em um e-book resumindo os principais tópicos e disponibilizei para nossos ouvintes no Instagram e no Diário Digital. Então é isso, pessoal. Se você gostou do assunto, quer estudar um pouquinho mais, vou mandar para aquele amigo que precisa saber. Nosso e-book está lá no Diário Digital e todos os nossos episódios são nas nossas plataformas digitais, YouTube, Instagram, TikTok. A gente está no canal que você precisa, Rede 360. São assuntos que conectam o MS. Muito obrigado.